Lucas 5, 4, 5 diz assim: Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Amém? Queridos, este é o último domingo de abril, logicamente o último domingo que estamos falando propriamente dito de missões. Mas eu gostaria muito que você colocasse na sua cabeça que missões, ele não é feito em um determinado mês, em um determinado dia ou determinado ano. Nós estamos em missões. Então separamos um mês do ano para falar sobre o tema, para que isso não venha cair no esquecimento, pois nós, seres humanos, temos a tendência de esquecer. Pautado nisso, esta é a recomendação de nosso Mestre Jesus, quando em se tratando da ceia, ele diz o motivo pela qual devíamos fazer a ceia. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Por quê? Se você e eu não tivermos o hábito de lembrar da ressurreição, de lembrar do Cordeiro mudo que se ofereceu na Páscoa para perdoar os nossos pecados, vai chegar um momento que nós vamos nos esquecer, inclusive, de festejar, de comemorar a morte e a ressurreição do Senhor. Logo, Jesus, sabendo que nós temos a mente fraca e falha, ele pede para se fazer em memória dele. Então, quando falamos do mês de abril, estamos falando de um mês específico. Entretanto, maio continua nas missões, junho continua em missões, julho continua em missões, até que o nosso Cristo assim ele volte. E quando eu olho para Lucas capítulo de número 5, eu vejo um dia típico na vida de Jesus. E o que era típico na vida de Jesus? Pregar, falar, aconselhar. E quando eu olho para Cristo, Cristo tinha metodologia de ensinar em grupo. Raramente você vê passagens de Jesus falando no pessoal, aconselhando no pessoal. A metodologia e a didática do Cristo era ensinar em grupo. E quando nós vemos Cristo ensinando em grupo, a sua palavra, ela também tem uma missão. Então não é somente o Cristo missionário, mas a sua palavra também tem uma missão. A sua palavra também tem uma incumbência. E a palavra do Cristo tinha como missão primordial limpar, desmistificar paradigmas. Por isso que você vai ver Jesus dizendo: o que foi dito para vocês lá dos antigos? Eu, porém, vos digo. Então Jesus pega aquilo que foi falado e fala: foi falado isso? Eu, porém, vos digo. Qual foi o mandamento que vocês escutaram lá atrás? Um mandamento eu vos dou. Logo, Jesus então vem desmistificar paradigmas, quebrar tabus, quebrar a religiosidade. A palavra do Cristo tem como viés e missão também alimentar. E a palavra do Cristo tem como viés e missão também limpar. Então perceba que quando Cristo está pregando, tudo isso está acontecendo. Isso é tão verdade que o próprio Cristo, e João relata isso, ele diz no capítulo de número 15 de João, e no verso de número 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Por isso que, se tu ouvir domingo após domingo aqui, mensagem na manhã, à noite, na quarta, no Legacy, no Rockets, no Shine, etc., e ainda seguir podcast, YouTube, etc., que tu está ouvindo constantemente, e ainda não está limpo, alguma coisa está errado. Ou você não está ouvindo a palavra, ou você não é boa terra. E não está deixando a palavra fazer efeito dentro de você. Porque quando Cristo prega, tudo isso que falei acontece. E quando Cristo prega, Ele vai alimentar o povo e o povo vai estar limpo. Logo, todas as mensagens que aqui devem ser pregadas, porque eu não posso falar de outra igreja, eu só posso falar da igreja cujo eu sou pastor, eu só posso falar daqui. Então todas as ministrações que devem ser pregadas aqui tem que ter o mesmo viés do Cristo. Não é para status, não é para se autopromover, mas todas as palavras que aqui são pregadas e direcionadas, seja por parte do louvor, da oração ou desta ministração, de forma expositiva, nós temos que ver que tem que ter o mesmo viés que o Cristo. Quebrar tabu, quebrar religiosidade, tem que quebrar.
tem que sair das amarras da religiosidade, porque Cristo liberta também da religião. Não somos religiosos, somos discípulos do Cristo. Existe uma diferença muito grande. Tem que limpar, tem que se converter, tem que ser transformado, renovado na mente e na conduta. Porque senão, tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão. Então Jesus, quando ele pregava, tudo isso acontecia, as multidões se aglomeravam. Porque via o efeito. Chegou uma hora que Cristo agora, ele precisa de uma estratégia, porque o pessoal do meio para trás já não está ouvindo mais. Não tem uma mesa com o preço de um carro. Não tem um microfone. Não tem caixa de som. Jesus pregava na praça, tanto que ele falou que o mundo é o campo é o mundo. Então ele pregava por aí, e no caso de Lucas 5, ele está na praia. Ele está na beira da praia, enquanto alguns estão no quiosque, desfrutando de uma gelada, de um porquinho, Cristo está pregando. Aí Cristo então vê que a multidão se aglomerou, ele vê um que está trabalhando, no caso Simão, ou também chamado de Pedro. Ele fala, me empresta teu barco. Você pode afastar um pouquinho o teu barco, por favor? Só um pouquinho. Porque quando eu falar, eu quero que a maresia, o vento que vem do mar, ele leve a minha voz até a última pessoa lá atrás. Isso é estratégia. Deus, ele é geógrafo, ele sabe que o vento vai levar a voz dele, tem uma multidão. Então ele pede para se afastar, e quando ele se afasta, ele continua a pregar. Depois que ele pregou, ele vira no verso de número 4 para Pedro, e diz assim, você já me emprestou o teu barco, muito obrigado, eu não tenho como pagar, mas eu queria te pedir mais uma coisa. Você pode, por favor, Simão, ir para o mar alto, ir para o interior do mar, e lá no interior do mar, lá no mar alto, você pode voltar a pescar. Perceba que, quando ele olha para Pedro, Pedro estava guardando as ferramentas da pesca, ele estava deixando de trabalhar. Pedro ia descansar. Pedro estava indo embora. Jesus pediu o barco emprestado e pede para ele voltar a pescar. Jesus não pergunta, como é que foi o teu trabalho? Jesus não pergunta, como foi a pesca? Jesus não fala nada disso, simplesmente Jesus vai e dá a ordem para Pedro. E quem sabe, Jesus ainda como um bom psicólogo, um bom observador, ele viu na cara de Pedro que Pedro estava cansado, que ele trabalhou no horário que não era para trabalhar. E estava cansado, e mesmo assim, esse Cristo dá ordem para Pedro, para que Pedro vai pescar. Aí no verso de número 5, o Pedro então retruca e diz, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas a ordem do Cristo é para que Pedro vá ao mar alto, ao interior do mar. E quando falamos de mar, a expressão mar na Bíblia, ela tanto pode ser usada de modo literal, como pode ser usada de modo metafórico. E quando eu falo de metafórico, eu estou falando de figura de linguagem. Ou seja, é-se usado um termo para dar alusão a uma verdade. Isso seria uma metáfora. Logo, quando falamos de mar, no literal, quando a Bíblia fala de mar, ela está falando da questão hídrica, geográfica. Literalmente, para Pedro, o mar é mar. O mar é a água salgada, é mar. Isso é literal. Mas quando trazemos isso para o contexto metafórico, quando trazemos isso para o contexto metafórico de missões, para o nosso contemporâneo, a Bíblia já traz uma outra ideia sobre o mar, ela é alusiva. Ela traz a alusão, mar traz a alusão de nações, reinos, pessoas, literalmente pessoas. A prova disso é que Jesus, ele faz um paralelo entre a pescaria que foi absurda, milagrosa, com a pescaria dos homens no verso de número 10. No verso de número 6, Jesus diz, Jesus vê aquela pesca milagrosa e Jesus associa isso com a pesca dos homens. Ou seja, do mesmo jeito que você se lançou no interior do mar para pescar essa pesca milagrosa, eu quero que você se lance ao mundo, no interior das pessoas, das cidades, onde ninguém vai, nas vielas, nas ruas, nos bairros, nos países esquecidos. Eu quero que você se ajoga no mundo para poder pescar homens. Mar
traz a ideia de pessoas. Dói meu coração quando achamos que ideia de igreja é isso aqui. Isso dói no meu coração, irmão. Entenda de uma vez por todas o que o teu pastor, ele está te ensinando. Igreja é um forte militar, porque estamos em guerra contra as potestades, principados. Estamos em guerra contra o pecado, contra a corrupção deste mundo. Nós estamos em guerra. Fazemos parte do exército do leão, lutando com as armas do cordeiro. Entretanto, isso aqui é um forte, onde você vem curar as suas feridas, onde você vem ter aí um descanso, onde você vem se alimentar. Só que a nossa batalha é lá. Por isso, a ordem do Cristo no que diz respeito à evangelização do mundo é que você tem que se lançar ao mar, se lançar ao mundo. O mundo é a tua faculdade, o mundo é o traslado até o teu serviço, o mundo é o teu serviço, o mundo é a tua família, o mundo é o vizinho da frente. Tudo isso é mundo. Isso é tão verdade que João, quando ele está redigindo, escrevendo o Apocalipse, ele tem uma visão espetacular. Em Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 6, ele escuta uma voz. E essa voz era uma voz de multidão, como se fosse de muitas águas, de um mar bravio, e ele assim escreve: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então perceba, pessoas na Bíblia Sagrada são atreladas à água. Por isso, a besta em Apocalipse que subiu do mar, é o que está escrito lá. Quem é essa besta? É proveniente de homens, sistema humano. Não é um bicho, como é descrito em Apocalipse, que vai subir do mar. Não, mar é pessoa, sistema, política, governo humano. Vai vir uma besta com um poder diabólico que vai sair dos homens. Mar denota humanidade. A ordem é entrar no mar. Mas perceba que Pedro trabalhou a noite inteira, e isso é literal. E todos aqueles, e nós sabemos que todos aqueles que trabalham à noite, ele tem um desgaste físico, emocional, psicológico, mental e também biológico maior do que quem trabalha de dia. O sono da noite, ele é muito melhor, trabalha na recuperação do organismo muito melhor do que o sono do dia. Do dia você não consegue dormir tão satisfatoriamente como o sono da noite. E Pedro estava cansado. Este mesmo Pedro, que Jesus está batendo esse papo, conversando e deu essa ordem, ele também trabalhou a noite inteira e sem êxito. E todas as vezes que você e eu tentamos, mudamos a receita, vamos para lá, vamos para cá, e não tem êxito. Todas as vezes que isso acontece, você e eu também nos abatemos. Então, quem é o Pedro? O Pedro é todo aquele que tipifica o cristão, que trabalha. Porque trabalho é trabalho, porque se não fosse trabalho era lazer. É trabalho. E você está trabalhando no seu profissional, e trabalho dá trabalho. E você está trabalhando de modo acadêmico, e estudar dá trabalho. Dá trabalho, inclusive, você quer ver? Dá trabalho, inclusive, você conversar com aquela mesma pessoa, aquela mesma coisa durante muitos anos, dá trabalho. Conversar e você tentar colocar na cabeça do indivíduo que aquele não é o caminho, que esse não é o pensamento, dá trabalho, cansa. Quando você termina de conversar com esse tipo de gente, você fala: mano, eu tenho que ir ali fazer uma sessão de descarrego, porque dá trabalho. Conversar com gente que não ouve, que é palrador, dono da verdade, incisivo, quer tudo do jeito dele, dá trabalho. Misericórdia, Deus, dá vontade de evitar. Mas não dá, porque às vezes essa pessoa está dentro da tua casa, é teu filho, é teu marido, é a tua mulher, não dá. Então quem é Pedro? Pedro é cada um de nós que passa por todo esse tipo de trabalho. E aí na quarta-feira tem o quê? Culto. Às 8 horas da noite, mano, é a hora que eu queria estar no sofá, sentado.
Tem culto no domingo, às 10 horas da manhã. Logo, eu só tenho domingo para descansar. E o cara me marca um culto às 10. Tem ensaio na sexta-feira de louvor. Tem ensaio no domingo de manhã da dança. Aí você faz parte do departamento também. E aí veio o Cristo, que vê que tu está cansado. E ainda diz para você, lança-te ao mar alto. Vai mais para dentro. Vai mais para fundo. Vai mais para o interior, porque é lá que as coisas vão começar a acontecer no quesito milagre para você. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que Pedro talvez colocou tudo isso em consideração. E se eu fosse Pedro, eu olharia para Jesus e falaria, mano, eu trabalhei a noite inteira, você está vendo que eu já estou aqui, já guardando tudo, as minhas ferramentas para ir embora, e ainda o Senhor me pediu o barco emprestado, eu fiquei sem jeito de falar o não para tu, escutei toda a tua palavra, e ainda tu pede para eu ir para o mar? Mano, você é sem noção, fala a verdade, você é um mestre sem noção. No lugar de Pedro, eu faria isso, porque eu faço isso, irmãos. Pastor, precisamos conversar. Oh, Jesus. Ore pelo teu pastor. E quando eu olho para esse Pedro que vai ao mar alto, ele diz no verso de número 5, mesmo levando tudo isso em consideração, mas sob a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E aqui eu percebo, irmão, rapidamente, porque eu tenho 10 minutos para falar. Aqui eu percebo que existem 4 características que são necessárias para que você e eu nos lancemos ao mar alto e assim possamos trabalhar no reino de Deus. A primeira grande característica é a disposição. E o que é disposição? É a tendência a alguma coisa. É a inclinação a alguma coisa. Então, eu acredito que está explicado. Porque é que a gente fala de voluntariado, de chamamento para o serviço, de trabalho, de comprometimento. E não temos êxito que gostaríamos de ter. Temos telespectadores. Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo, ela não tem disposição para aquilo. Cansado? Quem não está, irmão? Para de usar isso como desculpa. Quem é que não está cansado nesse mundo louco de São Paulo? Quem não está? Todo mundo está cansado. Se pudéssemos, nós iríamos desfrutar, não estaríamos aqui, estaríamos descansando. Isso é desculpa, porque tem uma frase que diz, quem quer, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então tudo que falarmos é desculpa. Por mais que seja um fato, é desculpa. Logo, tirando a ideia de cansado, não fazemos, a verdade é, porque não quero, porque não temos inclinação, porque não temos tendência, porque não temos vontade, porque não temos disposição. Pedro, se ele não tivesse disposição para pescar, inclinação à pesca, Jesus poderia ter dado a ordem, não importa que é Jesus, não vai. Não vai. A segunda característica que eu encontro, que para se lançar ao mar alto, é ter coragem. Para qualquer tipo de trabalho, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora do reino de Deus, é necessário você ter coragem. A coragem não é ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo. A coragem é a disposição diante do perigo. É o entusiasmo diante do perigo. É o ânimo diante do perigo. Isso é coragem. A terceira característica que eu encontro é você ter confiança. Para se trabalhar no reino de Deus, é necessário você ter confiança. E eu traduzo confiança como soltar as rédeas. Como o teu filho, por exemplo, que dorme no banco do carro, num traslado, numa viagem extensiva, ele dorme. Pode chover, pode estar poço, pode cair pedra, não importa, ele está dormindo. E por que ele dorme? Porque ele confia que você vai levar ele em segurança até o destino. Confiança é soltar as rédeas. A obra do Senhor não é feita por causa de mim,
é por causa de Cristo em mim. A obra é feita por causa do Cristo. A ordem dada a cada um de nós é para que nós simplesmente abrimos a nossa boca, nada mais. O meu papel é pregar. O papel de convencer não é meu. O papel de convencer do pecado, condenação, do juízo, da mudança, é do Espírito Santo. Isso não é meu. O papel de levar ao Cristo também não é o meu. O papel de levar ao Cristo é o papel de Deus Pai. Aquele que Deus o Pai me trouxe, eu não vou lançar fora, disse Jesus. O papel de salvar também não é meu. O papel de salvar é do Cristo. Então qual que é o meu papel? Esses dias eu estava ouvindo um pastor falar sobre a função do pastor. Para que serve um pastor? E ele disse que um pastor é como se fosse um cão. Porque quando você olha para o rebanho, entre o pastor e as ovelhas, tem sempre um cão. Quando o pastor assobia, o cão começa a latir desesperado para juntar o rebanho. E Jesus diz que o bom pastor é Ele. Ele é o bom pastor e Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas quando Ele assobia, o cão tem que ajuntar o rebanho. O que você é, Rodrigo? Um cão. É o que eu sou. E eu fico latindo aqui. Para ver se tu ouve um pouquinho. Por isso que eu gosto de João Batista, que era profeta. E Jesus disse, não tem profeta maior que ele não. Não tem homem maior que ele não. Dos filhos nascidos de mulher, disse Jesus, não tem maior que João Batista. Não tem. E esse João Batista que poderia se encher. Quando perguntaram quem tu é, ele disse assim, eu sou uma voz. Diferentemente daqueles que dizem, quem tu é? Ministro, levita, pastor, evangelista, presbítero, missionário. João Batista diz, eu sou uma voz. E esse pastor disse, eu sou um cão. Eu estou latindo aqui. Para que você possa ouvir a voz do pastor Jesus, que está nos conclamando a pregar o seu evangelho entrando no mar alto. Pedro confiou em Jesus e disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. A última e quarta característica é que para se lançar na obra do Senhor, no reino de Deus, falar do evangelho, você precisa romper o ser. E essa casca chamada ser, que poderíamos traduzir para ego, é difícil de quebrar, irmão. A gente não quer quebrar o nosso ego, a gente não quer ouvir, a gente acha que é só nós, principalmente quem tem título de pastor, acha que é só ele que tem a voz da razão. Pai, mãe, acha que é só ele, só porque o filho é filho e ele é pai, ele acha que é só ele que tem todo o direito, toda a sabedoria do mundo, que ele não pode ouvir uma, e ele coloca isso de modo obrigatório. Quando ele perde a guerra, você pode perceber que todo aquele que perde a guerra, ele impõe. Ele impõe. Quebrar a casca do ser é terrível. A obra não sou eu que faço, quem dá o crescimento é Jesus. Um está latindo, o outro está regando, e quem dá o crescimento é o Cristo. A obra não é minha, a obra não é nossa, você não é o dono da obra, quem morreu foi Jesus, nosso Senhor, por cada vida, por cada alma. É só a Ele, vem dEle, por Ele, para Ele, e ninguém mais. Somos instrumentos na mão dEle. E se Deus está usando outro, se Deus está usando o Davi, por mais que você é Saul, está no trono, por que a inveja? Por que os ciúmes? Se Deus está usando o Davizinho, deixa usar para poder somar, para poder crescer e para poder multiplicar. Olha para Pedro. Pedro poderia de novo virar para Jesus, que tem gente que é assim, e falar, mano, quem tu é? Eu sou Jesus de Nazaré. Nazaré, cidade boa para se viver, né? Qual que é a tua profissão? Eu sou carpinteiro. E hoje você está fazendo o quê? Eu sou professor.
Tá, quem que é o pescador aqui? Aí Jesus poderia responder, é você então. Quem é que conhece esses rios aqui? Quem é que conhece esse mar aqui? Quem que conhece o tempo da cheia? Quem conhece a estação da lua que influencia nas marés? Quem é que conhece a abundância de procriação dos peixes? Aqui não sou eu o pescador. Então tu, carpinteiro ou professor que mexe com livro, tu quer ensinar o que aqui para mim? Pedro poderia ter virado para Jesus e falado assim. Mas ele rompeu a casca do ser. Quebrou o ego. E eu gosto de Paulinho, meu amigo. Paulinho é espetacular. Ele diz, todo conhecimento, gabarito acadêmico, todos os cursos que eu faço, tudo que eu tenho, eu reconheço e considero como refúgio, como lixo. Pedro reconhece a autoridade do Cristo, tanto que ele diz no verso de número 5, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. O Senhor tem poder, eu não. É o Senhor que faz, eu não. Mesmo não tendo a mesma profissão que eu, o Senhor é o Senhor. Então, se queremos nos lançar em mar alto e queremos que Lagoinha São Miguel cresça, apareça, frutifique, nós vamos precisar de disposição, coragem, confiança e romper o nosso ser. E quando isso nós fizermos, a pesca ela vai ser milagrosa no nome de Jesus. Eu termino citando um outro amigo que eu tenho, Salomão. Provérbios capítulo de número 11, verso de número 30, ele diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Que Deus os abençoe.